Lula livre, gente. Eu até estou afim já de fazer uma caravana para a gente buscar ele lá. Bom, brincadeiras à parte, sendo em um processo, de fato, que o vereador Alfredinho já fala, aquilo que a gente já estava falando há muito tempo, né? Não sei se todos aqui também acompanharam, e eu estou até aqui dialogando com o vereador Alfredinho, que os vereadores têm um grupo, né, da Câmara, né, de nós, 55. Quando é coisa que é contra o PT, né, os 47, se fosse ao contrário, estava todo mundo. Desde ontem, eu, o Reis e o Alfredinho estamos provocando. Sabe aquele, não tem aquele, como fala, os memes do zi, 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 zi. Ninguém fala nada. E acho que essa semana, né, Alfredo, vai ser quente aqui, terça, quarta e quinta, o diálogo lá, aqui no plenário. Mas, gente, a gente precisa também, além de nessa relação nacional e internacional que entrou aí ontem à noite para cá, a gente precisa falar do nosso dia a dia mesmo, né? Dialogar hoje sobre a relação da assistência social numa cidade que está descumprindo toda a questão da legislação, desde do SUAS, né, desde a relação de decretos orçamentários, e o produto final deles é fechamento de serviço, não tem outra palavra, né? Colocar e impor em decretos um atrás do outro, aonde você dificulta as organizações sociais de desenvolver um trabalho relacionado, desde ele, com as mulheres, criança, adolescente, idoso, jovem, mas uma política, né, na cidade de São Paulo que foi construída a duras penas, e não foi só por um partido, mas foi principalmente por uma militância muito engajada na área das grandes periferias, que tinha falta de política pública de assistência social. Quem iniciou esse trabalho, quem fazia o atendimento a todas essas pessoas que eu falei, ela veio ou através da Igreja Católica, ou através pelas comunidades que ali precisavam se organizar enquanto as mães iam trabalhar para poder ter alguém que ficasse. A relação mesmo de diálogo, e que não é só assistencialista, isso que a gente precisa ter muito claro, não é aquela coisa assim, vou dar uma cesta básica, não. A assistência hoje, ela faz um trabalho de reflexão também do meu espaço, né, da minha comunidade. Por que é que eu tenho que chegar a esse processo de falta de serviços e políticas públicas na minha região, no meu território? Os moradores de rua, então, eu nem digo, né, porque eles só têm hoje um tipo de política. Aquela que eles acham que é assistencialista só, de ter um espaço para dormir, ou a outra que é, infelizmente, a Guarda Civil Metropolitana, junto com as subprefeituras, tirando todas as coisas da população de rua que estão na rua e não tem aonde ficar. Então, é uma ação que a gente vai dialogar um pouquinho. Acho que esses atores que estão aqui, eles são atores e atrizes, vamos dizer assim, né? Não, são militantes que estão na busca do diálogo, verificando a legislação, o orçamento, a movimentação, a rua. E, nesse momento que a gente está vivendo, na cidade de São Paulo, onde o Bruno Covas está fazendo 30% no corte do orçamento da assistência, fechando os serviços do CEDESP, com que fazem um atendimento, é só um que eu estou falando, que faz atendimento a quase 12 mil pessoas, entre jovens e adultos, isso é inadmissível. Então, acho que aqui nós vamos conseguir enxergar um pouco o que a gente está dizendo, para poder ajudar a nossa militância, simpatizantes, as pessoas que estão aqui também nos assistindo, a entender o que está acontecendo e acho que caminho, diretrizes do que a gente pode fazer, desde ele do parlamento, mas desde ele dos movimentos sociais e desde ele da militância aqui presente. Então, muito obrigado e tenham todos aqui uma boa tarde de diálogo, de discussão e de debate. Obrigada. E aí, Supla? Sou eu agora. Bom, caro
líder vereador Alfredinho, querida Juliana Cardoso, colega vereadora, inclusive membro da Comissão de Direitos Humanos. Quero cumprimentar a Regina Paixão, do Fórum da Assistência Social, o Alan Francisco Carvalho, do Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS, a Nazaré Cupertino, do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e da Adolescência, de Interlagos, e ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana. E nós, do Partido dos Trabalhadores, aqui, somos 9 vereadores, ficamos bastante preocupados com a forma segundo a qual a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social vem agindo com respeito à situação de todos os equipamentos e pessoas que trabalham na assistência social. O panorama atual da Secretaria Municipal indica que há 1.262 equipamentos com 220.000 vagas para a população em situação de rua, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, entre outros públicos vulneráveis, com parcerias com 362 organizações. O decreto recém-publicado em 21 de fevereiro de 2019, do prefeito Bruno Covas, já em seu artigo 1º, diz que os contratos de gestão, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, instrumentos congêneres referentes aos serviços de ações de saúde e assistência social deverão ter seus planos de trabalho e cronogramas de desembolso renegociados, objetivando a redução dos valores e ou quantidades contratadas, considerando sua adequação à disponibilidade orçamentária e ou ao estritamente necessário para atendimento da demanda, o que for menor. Ou seja, no enunciado já se coloca uma vontade de reduzir aquilo que está, por exemplo, no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Fundo Municipal de Assistência Social, que tem um orçamento previsto da ordem de 1,3 bilhão de reais. Mas foi definido um congelamento de 220 milhões de reais e com uma previsão de fechamento de 50.000 vagas daquelas 220.000, ainda não definidas exatamente. O programa de braços abertos, que foi considerado tão inovador, e eu era secretário de Direitos Humanos e Cidadania quando e tive a oportunidade, desde fevereiro de 2015, estar em cooperação com a Secretaria de Segurança Urbana, a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria Municipal de Assistência Social, e mais uma, éramos 5 secretarias, a de Direitos Humanos. Nós nos reuníamos a cada 15 dias, um mês, sob a coordenação do secretário de Segurança Urbana, o Benedito Mariano, que era o coordenador do programa de Braços Abertos, que envolvia cerca de 505 pessoas, às quais lhes era dado uma contribuição da ordem de quase um salário mínimo, era 800 e tantos reais em 2015, passou para 900 e tantos reais em 2016, e cada pessoa que, de alguma maneira, estava envolvido com o consumo de drogas passaria a ter o compromisso de realizar 30 horas semanais combinadas de trabalho e
e estudo. Eu me lembro bem quando o prefeito Fernando Haddad chamou aquelas aproximadamente 500 e poucas pessoas para um dia na Galeria das Artes ouvir como é que estava indo o programa. E cerca de 12 pessoas que estavam participando do programa deram seus depoimentos. Eu me lembro, por exemplo, de para dar como exemplo, né, um depoimento que era aproximadamente o seguinte: uma pessoa de uns 30 e poucos anos que disse: olha, eu estava consumindo 30, 40 pedras por dia. Afastei-me inteiramente da minha família. Entrei no programa de braços abertos, passei a estudar e realizar um trabalho, e hoje estou consumindo 1 ou 2 pedras por dia. Passei a conviver de novo com minha família. Isso era por volta de novembro, e ele tinha, portanto, uns 10 meses de inscrição no programa, e ele disse: e no final do ano eu vou fazer o vestibular. Ora, tipicamente essa pessoa estava se recuperando, e com base na filosofia, no pensamento dos que avaliam que a redução de danos é algo recomendável, e que tem havido diversas experiências, e com base neste pensamento, nesta diretriz, é que foi realizado o programa de braços abertos. A nova lei de álcool e drogas municipal prevê e fala no processo de redução de danos. A lei nacional, recém-aprovada no Congresso Nacional, ela é uma lei que acredita mais no internamento compulsório de pessoas eventualmente envolvidas com o consumo de drogas, né? E o programa Redenção, que agora é o que está em vigência, de alguma forma está entre a filosofia da redução de danos, mas também prevê a possibilidade de internação compulsória. Nós estamos muito atentos a isso, e eu espero que o prefeito Bruno Covas venha a ter um procedimento de bom senso, e, inclusive, que leve em conta os aspectos positivos do programa de braços abertos. Aconteceu recentemente o fechamento de 2 equipamentos para a população em situação de rua, a Pousada da Esperança, em Santo Amaro, e a Lígia Jardim, na Bela Vista, ainda que ambos fossem bem avaliados pelos seus usuários. Ou seja, soa um pouco estranho que tenha havido uma economia de recursos para algo que estava funcionando bem. E há somente 260 vagas aditadas em equipamentos para a população em situação de rua, no plano de contingência para situações de baixas temperaturas, sendo nenhuma vaga na região central. Eu quero dizer, estão aqui presentes, querida Juliana, Alfredinho, que aqui estão presentes, acho que, pelo menos estou vendo 8 pessoas que trabalham no meu gabinete e que atendem diariamente dezenas de pessoas que acorrem ao meu gabinete para verificar se há possibilidade de encaminhamento
algum lugar onde essas pessoas possam ficar, pessoas em situação de rua. Vocês sabem que era 2015, no primeiro semestre, a FIPE fez um censo diagnosticando que havia em São Paulo cerca de 16 mil pessoas em situação de rua, das quais aproximadamente a metade entrando e saindo de equipamentos. E as indicações, tendo em conta, inclusive, a situação da economia brasileira e paulistana, de aumento do desemprego, fez com que se estime que hoje há mais de 20 mil, alguns estimam em 25 mil, os moradores em situação de rua, o que significa a necessidade de uma maior atenção dos órgãos de assistência social. Portanto, é algo que deve ser considerado uma prioridade muito significativa. Não, havia 16 mil, aproximadamente metade entrando e saindo dos lugares albergues. Aliás, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nós resolvemos que cada vereador, na semana passada, visitaria um dos CELs para ver como está e trazer o diagnóstico. Eu, por exemplo, fiz a visita ao CEL Meninos e avalio que, com o propósito de conhecer bem como é que estão os equipamentos da assistência social, está combinado que alguns de nós iremos visitar alguns dos equipamentos. E eu marquei, querida Joana, para hoje à tarde, às 18h, eu vou visitar o Centro de Acolhimento de Boracéia, chamado Boracéia, para ver como está. Eu acho que seria bom se cada um de nós, vereadores, pudesse visitar alguns destes centros de acolhida para ver qual é a situação. Então, eu depois reportarei o que terei visto ali. E, enfim, queria concluir dizendo que eu continuo a acreditar muito que o problema daquelas pessoas que estão em grande dificuldade, como a população em situação de rua, de trabalho, de renda, essas pessoas serão tipicamente atendidas não apenas pelos programas como hoje existe o Bolsa Família, mas para aquilo que significará um passo adiante do programa Bolsa Família, que é a renda básica de cidadania. O direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação. Como é o seu nome? Luiz Cosme da Silva. E você sabe onde é que no Brasil está começando a renda básica de cidadania? Não esteve lá ainda? Quer conhecer? Alguém aqui sabe? Aonde está começando, Juliana? Vixe Maria, não sei também não. Quer conhecer, Juliana? Sim, claro. Alfredinho, eu quero dar a notícia. Muito bem. Recente. Era dezembro de 2015, aqui em São Paulo, houve
uma reunião, uma conferência sobre direitos humanos. Davi Calderoni, dentre outros, estava organizando. Estava presente o então prefeito Washington Quaquá, de Maricá. Quando eu expus a ideia da renda básica de cidadania, ele falou, eu quero aplicar em Maricá. Apresentou um projeto de lei, naquele próprio mês, a Câmara Municipal aprovou e começou, assim, por etapas, se juntando ao que chamava renda mínima Mumbuca, que era o Bolsa Família lá presente, ele foi acrescentando 10 mumbucas. Mumbuca é o nome do rio que cruza e é a moeda social ali introduzida, valendo R$1 e aceita pelo comércio local, para justamente melhorar a atividade do comércio local. E eis que foi 10 mumbucas por mês em 2016, 20 mumbucas por mês em 2017, acrescendo aos programas. E agora, há cerca de 153 mil habitantes em Maricá, que fica na costa do Rio de Janeiro. Ali, diversos programas foram instituídos, o Banco Comunitário Mumbuca, uma escola, junto com o MST, para formar formas de economia solidária e produzir produtos orgânicos. Aumentou significativamente, não havia creches, diversas creches na escola, os cursos passaram para meninos e adolescentes a ser tempo integral e foi construído um hospital que vai ser inaugurado proximamente, Ernesto Che Guevara, muito especial. Esteve lá há 2 anos, acho que a esposa de Che Guevara, para estar presente. E eis que, no próximo mês de julho, todas as famílias que recebem até 1/3, até 3 salários mínimos, todas as pessoas destas famílias passarão a receber 130 mumbucas por mês, que é mais que os R$89 que, por exemplo, o programa Bolsa Família garante a cada pessoa. E até o final de 2020, as 150 mil, quase 160 mil serão pessoas que residem em Maricá, passarão a receber a renda básica de cidadania. Hoje, em julho, será de 130 mumbucas por mês. Não é? Olha, numa família de pai, mãe, 3 crianças, já dá uns 600 e tantos reais por mês. Começa a ser significativo. Então, Maricá é um município onde se está criando a renda básica de cidadania como um exemplo. Informação sobre o resultado destes programas sociais especiais de Maricá. Enquanto, pela recessão, nos diversos municípios do estado do Rio de Janeiro houve aumento de desemprego, ali em Maricá houve aumento de 500 oportunidades de emprego no ano passado. Só seria bom o presidente Jair Bolsonaro observar o exemplo de Maricá, não é verdade? Então, parabéns a vocês pela organização desse evento. Muito bem, Papito. Vamos fazer